A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos aqueles que estão acompanhando aí os nossos vídeos. Nós estamos estudando o tema Porque Devo Ler a Bíblia. Já falei sobre a introdução deste assunto em um outro vídeo. Falei também sobre a necessidade, já envolvendo ali a questão de que a Bíblia é a palavra de Deus, e com isto eu preciso ler a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Falei também sobre a estrutura do livro ou da Bíblia. Eu disse que o Antigo Testamento, nós temos os livros agrupados de maneira organizada, como também o Novo. Falei sobre a maneira como eles estão agrupados. E agora eu quero dar aqui a continuidade ainda, e agora encerrando também este assunto. Eu peço que você que está acompanhando aí os vídeos, que você adquira este hábito de ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras. Quando eu falo ler aqui, não é ler no sentido de ler um jornal, uma revista, mas sim uma leitura com reverência, humildade, temor aqui não no sentido de medo, mas no sentido de respeito. Sempre você não deve se esquecer de que antes de iniciar a leitura da palavra de Deus, é importante que você ore, peça ao Espírito Santo que o ajude, que venha iluminar a sua mente com a revelação da palavra. Então, meu propósito aqui não é dissertar com vocês a matéria de bibliologia, mas sim auxiliar alguns irmãos também que já haviam até comentado com a gente sobre o desejo de compreender a maneira como os livros estão agrupados. Alguns que não têm a possibilidade, não têm a condição de participar de um curso teológico. Então, o meu propósito aqui é de maneira prática. Então, ajudando, auxiliando estas pessoas, e assim também podendo compartilhar com outros este assunto importante. Então eu quero, dando aqui a continuidade, falando ainda sobre porque devo ler a Bíblia. Então eu quero hoje falar que eu devo ler a Bíblia porque Deus, ele deseja que eu o conheça. Então eu devo ler a Bíblia porque Deus, ele deseja que você o conheça, que eu o conheça. Então por que você deve ler? Porque Deus, ele quer se revelar para você. Deus quer que você o conheça. E é através da sua palavra que ele se revela para nós. Então nós temos aqui esta necessidade, esta importância. Eu devo ler a Bíblia porque Deus deseja que eu o conheça. E isto é interessante porque você sabe que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Quando nós fazemos a leitura de Hebreus capítulo 4, versículo de número 12,
Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ele diz, e penetra na divisão da alma e espírito, entre juntas e medulas. E ele diz, e é apta para discernir a intenção e o pensamento do coração do homem, ou o propósito do coração. Quando nós paramos para pensar um pouco sobre isso, eu devo ler a Bíblia, até porque eu já falei sobre isso em um outro vídeo. A Bíblia é um livro inspirado. É a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 16 ao 17, diz assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós temos aqui uma abrangência. Perceba aqui, ó, toda, ele diz, toda escritura é inspirada por Deus. Ele diz, ó, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E é interessante que a palavra ensino, eu vou trazer aqui de uma maneira bem fácil de você compreender. Eu vou usar termos e significados do dicionário Aurélio, assim você consegue também aí acompanhar. Mas a palavra ensino, essa palavra ensino, no dicionário Aurélio significa a transmissão de conhecimento ou conhecimentos. E também significa instrução. Então a palavra ensino, ela vai indicar tanto transmissão de conhecimentos, como também instrução. Aí, ou daí nesse ponto, nós conseguimos perceber que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, ou seja, ela é útil para a instrução, para instruir a nossa vida, para nos ensinar. Então, segundo, repreensão. É útil para o ensino e para a repreensão. A palavra repreensão significa ato. Primeiro, ato ou efeito de repreender. Repreender significa admoestar, advertir, censurar com energia. Então a Bíblia ela serve tanto para nos ensinar, para nos instruir,
como também para repreensão, ou seja, para admoestar, para advertir ou censurar com energia. A palavra advertir, essa palavra advertir, significa admoestar, chamar a atenção para, acautelar, prevenir, fazer observar, reparar, dar fé e atentar. Então olha a abrangência da palavra de Deus. Terceiro, educação na justiça. A palavra educação significa ato ou efeito de educar-se. Número 2, processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual, moral do ser humano. Ou significa também civilidade, polidez. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Olha a abrangência, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Então, perceba que você só consegue compreender estas coisas a partir do momento que você começa a ler, a partir do momento que você começa a meditar, a estudar na palavra de Deus. Então, por que devo ler a Bíblia? Primeiro, porque Deus deseja que eu o conheça. Porque Deus deseja que você o conheça. E é por intermédio da palavra que Deus ele se revela para nós. Segundo, porque devo ler a Bíblia? Isso você já sabe. Porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. E isto, como eu acabei de citar agora há pouco, isto nos leva a um princípio, a um primeiro princípio orientador para o estudo bíblico. Qual? Você deve se aproximar ou aproximar-se da Bíblia como sendo a própria palavra de Deus. Deve estudá-la com profunda humildade e reverência. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Seguindo ainda, porque devo ler a Bíblia? Primeiro, outro ponto agora. Porque Deus se comunica conosco pela sua palavra. Vou repetir. Porque Deus se comunica conosco pela sua palavra. A palavra comunicar, do latim comunicare, significa pôr em comum, ligar, fazer saber, estabelecer comunicação. Então, por que devo ler a Bíblia? Porque Deus se comunica conosco pela sua palavra. Número 2, porque a palavra de Deus produz fé. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e 6. Terceiro, porque a palavra de Deus é alimento. Mateus 4 e 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quarto,
Porque a palavra de Deus é escudo. Porque devo ler a Bíblia? Porque a palavra de Deus é escudo. Provérbios 30 e o versículo de número 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Veja também, porque devo ler a Bíblia? Porque a palavra de Deus vivifica. A palavra vivificar significa dar vida ou existência. Porque devo ler a Bíblia? Porque a palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. João 8 e 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que devo ler a Bíblia? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus vivifica. Porque a palavra de Deus é escudo. Porque a palavra de Deus é alimento. Porque a palavra de Deus produz fé. Porque Deus se comunica conosco pela sua palavra. Que Deus venha abençoar a sua vida, ou continuar abençoando, assim como já tem abençoado. E eu espero que você possa ser edificado com esta mensagem, com esta palavra, com este estudo. Nosso propósito é um propósito evangelístico, um propósito de orientação prática, para que você entenda, para que você compreenda e saiba da necessidade que há em meditarmos, lermos, estudarmos a palavra do nosso Deus. Estude a palavra, leia a palavra, ame a palavra, guarde a palavra, pratique a palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa lá o sininho para que você receba notificações e vídeos. Todas as vezes que nós gravarmos um vídeo, você vai ser notificado lá, tá bom? Deus abençoe, deixa o joinha se você gostou, compartilha e também, se quiser comentar, faça o seu comentário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.